Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que sonha com a contratação do volante William Arão, cujo contrato no Panathinaikos se encerra na metade do ano, e também com o zagueiro Lucas Veríssimo, que já passou pela Vila e foi recentemente jogador do Corinthians, o Veríssimo que pertence ao Aldo Ail do Catar. Já o Botafogo tem negociações avançadas para renovação de contrato de Savarino. Tendência é que esse vínculo seja assinado na volta da data FIFA. O venezuelano vai estender seu contrato até junho de 2028, vai garantir um belo reajuste salarial e uma multa rescisória de 20 milhões de dólares. Já torcedores do Curitiba foram até a sede da Tricorp, empresa que comprou a SAF do Coxa para protestar contra os péssimos resultados. O que chama atenção é que esses torcedores do Curitiba, cerca de 150, fizeram essa manifestação em uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo, a Faria Lima. Já o Atlético Mineiro abriu votação popular para eleger a nova pintura do setor sem cadeiras da Arena MRV. São 3 alternativas, uma com os escritos "Aqui é Galo", outras 2 ligadas a escudos atleticanos. Já Bright White vai fazer parte do seu tratamento na coxa na Europa. O dinamarquês só volta a Porto Alegre na próxima semana. Durante essa semana ele vai cuidar da lesão em território dinamarquês. Para fechar o giro de notícias, contar que o Avaí anunciou a saída do técnico Anderson Moreira, mesmo depois do título estadual. No último final de semana, ao empatar em 1-1 com a Chapecoense, o Avaí se sagrou campeão. A saideira do giro de notícias, Matheus Moraes, artilheiro do Maringá no Campeonato Paranaense, está na mira de Atlético Paranaense, Ceará, Juventude e Curitiba. Jogador que só deve deixar o Maringá vendido. Ele tem 7 gols em 15 partidas e está a 1 gol do artilheiro do Campeonato Paranaense. Hora de falar sobre Brasil e Argentina. Argentina e Brasil que se enfrentam às 21h30 dessa terça-feira em Buenos Aires, na Argentina. Monumental de Núñez completamente abarrotado de torcedores argentinos. Importante contar que os números jogam todos a favor dos hermanos. Eles não perdem para o Brasil há 4 partidas. E essa é a maior sequência invicta da Argentina desde a década de 90, quando eles foram capazes de ficar 6 jogos sem perder para o Brasil. Pior que, além dos 4 jogos sem vencê-los, a gente também não tem conseguido marcar gols. São 3 derrotas por 1-0, além de um empate sem gol. A última vez que o Brasil marcou gol nos hermanos e venceu aconteceu na Copa América de 2019, na oportunidade de vitória por 2-0, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Só para arrematar de vez, Dibu Martínez, o técnico da seleção argentina, não tomou gol em 36 das 50 partidas defendendo a camisa argentina. Diante de todos esses números, tô para dizer para vocês que eu acho que o Brasil não perde nessa noite. Será que eu tô sendo otimista demais? Já uso o espaço para comentário e registra seu palpite, beleza? Preciso falar agora sobre o novo estádio de São Januário. O Jornal Globo trouxe uma série de detalhes do projeto que pretende transformar a Arena Vascaína num estádio com capacidade para 57 mil pessoas em dias de jogos e 65 mil torcedores para shows. Dessa maneira, São Januário se tornaria maior até em capacidade do que o Newton Santos, se aproximando também do Maracanã. Importante contar que, além de todas as melhorias em relação ao estádio, o torcedor vascaíno também presenciaria mudanças estruturais importantes no entorno, com ruas, acesso e até estacionamento para assistir a partidas. Importante lembrar que, apesar do projeto ser bacana, falta o principal, o dinheiro. Entre outros problemas, o Vasco não conseguiu vender os naming rights do estádio. E aí, José Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira e dono da Crefisa e da FAM, acabou por não cumprir uma palavra que ele havia dado ao Pedrinho ainda na campanha para presidente. O Pedrinho tinha a garantia do Lamáquia que o ajudaria, mas assim que se tornou presidente, o Lamáquia desistiu desse acordo. Bora falar agora sobre Renato Augusto, que vive fase completamente diferente da que ele se habituou ao longo de toda a carreira. Você sabia que o meio atacante só disputou uma única partida na atual temporada? Foram 54 minutos, não, 54 minutos contra o Madureira, jogo disputado em 26 de janeiro. Ele nem sequer foi para o banco de reserva nos outros jogos do Fluminense. Cenário bastante ruim de alguém que vem sofrendo com várias lesões, já tem 37 anos de idade.
Importante contar e registrar que na temporada passada, também pelo Fluminense, Renato chegou a disputar 32 partidas com 1 gol e 1 assistência. O contrato se encerra em 31 de dezembro e ele pretende aproveitar esses meses até o fim do ano para decidir se aposenta ou se segue tentando jogar em algum outro clube do Brasil. Preciso te explicar o que está acontecendo com Arrascaeta e Flamengo. O meia atacante uruguaio, que foi absolutamente decisivo desde 2019, virou tema de debate entre torcedores e influenciadores rubro-negros, alguns deles sacramentando o fim da passagem do Arrasca. O uruguaio, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, já procurou representantes do Fla para tentar uma prorrogação desse vínculo e ouviu que hoje a prioridade do Flamengo é acertar outros contratos, entre eles, por exemplo, os de Gerson e Varela. A verdade é que o Flamengo não tem uma posição tomada sobre oferecer uma prorrogação desse vínculo, especialmente por causa da série de lesões. Na temporada passada, por exemplo, o Arrascaeta jogou menos do que normalmente, também deu menos passes para gol e marcou menos vezes. Foram 43 partidas com 10 gols e 10 assistências. Nesse ano, uma série de pequenas lesões. A última delas, na derrota para a Argentina na última sexta-feira por 1-0, ele foi inclusive desconvocado da partida contra a Bolívia nessa terça-feira e já se sabe que ficará de fora da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E é por conta de todo esse contexto que se discute internamente se vale a pena ou não manter o Arrascaeta. A pergunta para mim é absurda. A manutenção, a saída do Arrascaeta seria um enorme prejuízo, até porque é quase impossível encontrar no mercado alguém capaz de jogar no mesmo nível do Arrasca. A solução precisaria ser encontrada dentro do clube para que ele se lesionasse menos e estivesse mais tempo à disposição. E nesse caso, renovar assim que possível o contrato, até porque meias atacantes com a qualidade dele, na minha visão, está em falta no mercado do Brasil. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O Rodrigo Garro deve chegar em plenas condições para enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira na Neoquímica, na decisão do Campeonato Paulista. O meio-atacante argentino, que tem sofrido desde o fim da temporada passada com dores crônicas no joelho, fez em alguns dias tratamento em 3 turnos para se colocar à disposição e ao longo dessa semana tem treinado sem limitações. Vai caber ao técnico Ramon Dias a utilização do atleta ou não. Camisa 8, absolutamente decisivo, foi uma das peças mais importantes na reconstrução do Corinthians na temporada passada, ao lado de Yuri Alberto e também Memphis Depay. Rodrigo Garro, que nem disputou a partida de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque, entre outros motivos, por conta do gramado sintético do estádio Alviverde, que poderia agravar a lesão ou esse problema crônico que ele sofre no joelho. Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo, presidente do Timão, sofreu uma derrota importante na justiça. Ele tentou um novo recurso para impedir o processo de impeachment do qual ele é vítima, ou do qual ele é alvo, né? Conselheiros do Corinthians trabalham e discutem internamente para tirar o presidente sobre uma série de alegações, entre elas o caso Vaidbet. Com a negativa da justiça, segue o processo ainda sem data para uma reunião que poderia determinar a saída do presidente de forma imediata. O Augusto prometeu recorrer e levar o caso, se for necessário, até a última instância em Brasília. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, ou melhor, sobre um ex-palmeirense que tem feito enorme sucesso na Inglaterra. Eu me refiro a Vitor Reis, zagueiro de 19 anos de idade, cria da academia e vendido para o Manchester City em janeiro por 232 milhões de euros, melhor, 232 milhões de reais ou 37 milhões de euros. Ele já se valorizou desde então 16 milhões de euros. Figurando numa seleção de jogadores brasileiros que mais valem na Premier League, o principal campeonato do mundo. Essa seleção foi feita pelo Transfer Marketing, um site especializado em dar valor aos atletas. Importante contar que, além de figurar nessa seleção dos brasileiros mais caros da Premier League, o Vitor Reis teve uma valorização de 16 milhões de euros e é o brasileiro que mais se valorizou nesse período de janeiro até março. Ele é também o 4º jogador mais valioso do mundo entre todos os atletas que nasceram no ano de 2006. Você deve estar se perguntando, tá bom, sou palmeirense e o que eu tenho a ver com essa história? Saiba que todos os jogadores do Palmeiras, negociados com clubes da Europa e que se valorizam, que jogam bem e se firmam por lá, garantem ao Palmeiras um status importante.
O São Paulo se beneficiou demais dessa fama de bom vendedor e de bom formador de atletas alguns anos atrás, quando negociava jogadores para o exterior. Era o clube que mais faturava com vendas de jogadores. Hoje esse status pertence ao próprio Palmeiras e também ao Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quando é que o tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas? Na janela da metade do ano passado, apenas jogadores emprestados, alguns com opção de compra. Na janela desse ano, 4 reforços todos de graça. Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, além do Wendel. Atletas que estavam livres no mercado. E assim continuará sendo na janela da metade do ano e na janela de janeiro de 2026. Segundo Márcio Carlo Magno, superintendente geral do São Paulo e o especialista na parte de finanças, o tricolor só vai poder voltar a gastar com reforços a partir da metade de 2026. Isso se cumprir todas as metas previstas em seu orçamento nos próximos 1 ano e 3 meses. Importante contar que a situação financeira do São Paulo é extremamente complicada. O time tem 900 milhões de reais de dívida e registrou em 2024 mais um déficit bastante elevado, superior aos 100 milhões de reais. De qualquer forma, com a criação do FIDIC, com a parceria muito próxima de ser firmada com o Evangelos Marinax e com uma série de pequenas outras medidas, São Paulo entende que vai primeiro estagnar essa dívida de 900 milhões de reais e depois vai começar a reduzi-la, garantindo assim um maior conforto no fluxo de caixa e, por consequência, um respiro para contratação e investimento para trazer atletas a partir da metade do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que emprestou o atacante Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada, com custo de 1 milhão. É isso que o Vitória vai pagar, 1 milhão de reais até dezembro. Se quiser ficar com o jogador, o Vitória vai precisar abrir uma nova negociação com o São Paulo, até porque não há valor estipulado para a compra do atleta. Se você curtiu o vídeo, gostou das notícias, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Fala, torcedor do Botafogo! Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso time, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. Imagine um jogador que, em pouco tempo, conquistou a torcida de um dos maiores clubes da Argentina. Milton Giménez, nascido em 12 de agosto de 1996, em Gramburg, Argentina, é esse atleta. Atuando como atacante, ele veste a camisa 9 do Boca Juniors e tem se destacado por sua presença diária e faro de gol. A trajetória de Milton Giménez é uma verdadeira montanha-russa no futebol. Nascido em Gramburg, na província de Buenos Aires, ele começou sua jornada nos gramados com a típica garra dos jogadores argentinos. Seu primeiro grande desafio foi nas categorias de base do Clube Atlético Atlanta, onde, desde cedo, mostrava faro de gol e presença diária. Com apenas 19 anos, estreou no time principal, mas sua caminhada rumo ao estrelato ainda estava longe de ser fácil. Sem muitas oportunidades no Atlanta, Giménez precisou rodar por clubes menores para ganhar experiência e visibilidade. Foi emprestado ao Ferrocarril Midland, equipe da 4ª divisão argentina, onde começou a chamar a atenção por seu estilo de jogo aguerrido e gols decisivos. Depois, teve passagens pelo Comunicaciones e pelo Central Córdoba, onde finalmente começou a despontar como um atacante de respeito. Sua performance no Central Córdoba, em especial, foi um divisor de águas. Tornou-se artilheiro do time e ajudou a equipe a se manter na elite do futebol argentino. Foi então que o futebol mexicano abriu suas portas para Giménez. Em 2022, ele se transferiu para o Necaxa, um clube tradicional da Liga MX que buscava um goleador para sua linha de frente. No México, ele encontrou um futebol mais dinâmico e competitivo, mas nada que o impedisse de brilhar. Com gols importantes e atuações consistentes, rapidamente caiu nas graças da torcida e da diretoria do Necaxa. Durante sua passagem pelo clube, disputou 44 partidas e marcou 16 gols, um número respeitável para um atacante em sua primeira experiência internacional. Com o sucesso no Necaxa, o mercado argentino voltou os olhos para Giménez. O Banfield, um clube sempre atento a boas oportunidades de contratação, viu nele um reforço ideal para seu ataque. Em 2023, Giménez retornou à Argentina para defender as cores do Banfield, onde mostrou evolução e maturidade em seu futebol. Foram meses de destaque, gols importantes e uma presença ofensiva que infernizava as defesas adversárias. Seu desempenho foi tão impactante que o Boca Juniors, um dos gigantes do país,
entrou na jogada e decidiu contratá-lo. Em julho de 2024, o Boca Juniors desembolsou cerca de 3,7 milhões de euros para contar com Giménez em seu elenco. A transferência foi recebida com entusiasmo pelos torcedores chineses, que viam nele uma peça fundamental para fortalecer o ataque da equipe. Sua chegada à Bombonera foi cercada de expectativas, e não demorou muito para ele mostrar serviço. Desde então, o atacante tem sido um dos nomes mais comentados no futebol argentino, despertando interesse de clubes do Brasil e de outras ligas sul-americanas. Será que sua trajetória está prestes a ganhar um novo capítulo no futebol brasileiro? Desde sua chegada ao Boca, Giménez não demorou a mostrar seu valor. Em 4 de agosto de 2024, marcou seu primeiro gol pelo clube, um belo tento de calcanhar contra o Barraca Central. Sua capacidade de decisão em momentos cruciais ficou evidente em partidas como a vitória por 1-0 sobre o União de Santa Fe, onde anotou o único gol do jogo. No entanto, nem tudo são flores. Recentemente, o Boca Juniors enfrentou uma eliminação precoce na Copa Libertadores, caindo diante do Alianza Lima. Nesse confronto, Giménez teve uma chance clara, mas a bola caprichosamente acertou a trave, contribuindo para a frustração chinesa. Apesar desse revés, o desempenho de Giménez tem despertado interesse além das fronteiras argentinas. Clubes brasileiros tradicionais, como Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Vasco, estão de olho no atacante. A possibilidade de uma transferência para o futebol brasileiro adiciona um tempero especial às especulações do mercado. Aos 28 anos, com 1,84 metros de altura, Giménez combina experiência e vigor físico, características valorizadas em qualquer campeonato. Sua habilidade em finalizar com precisão e posicionamento estratégico o torna uma peça cobiçada por equipes que buscam reforçar seu setor ofensivo. A versatilidade de Giménez também é um ponto a seu favor. Capaz de atuar em diferentes esquemas táticos, ele se adapta às necessidades do treinador, seja como centroavante clássico ou em funções que exigem maior mobilidade pelos flancos. A torcida do Boca Juniors, conhecida por sua paixão e exigência, rapidamente abraçou Giménez. Seus gols e dedicação em campo conquistaram os fãs, que agora vivem a expectativa sobre o futuro do jogador. Será que ele permanecerá na Bombonera ou buscará novos desafios em terras brasileiras? Enquanto as especulações aumentam, a diretoria do Boca Juniors mantém discrição sobre possíveis negociações. Sabe-se que propostas podem surgir a qualquer momento, especialmente com a janela de transferência se aproximando. A decisão final dependerá de diversos fatores, incluindo o desejo do próprio atleta. Para os clubes brasileiros interessados, a contratação de Giménez representaria não apenas um reforço de peso, mas também um golpe estratégico, considerando a rivalidade e a competitividade do futebol sul-americano. A chegada de um atacante com seu perfil poderia elevar o patamar ofensivo de qualquer equipe. No entanto, a adaptação ao futebol brasileiro é sempre um desafio. Embora culturalmente próximos, os estilos de jogo na Argentina e no Brasil possuem diferenças sutis. Giménez teria que se ajustar rapidamente às novas dinâmicas, caso uma transferência se concretize. Enquanto isso, os torcedores acompanham atentamente cada movimento, aguardando notícias oficiais. A novela sobre o futuro de Milton Jiménez promete capítulos emocionantes nos próximos dias. E você, o que acha dessa possível transferência? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações em primeira mão.